Desde 2002, a franquia Extermínio redefiniu o gênero zumbi, injetando urgência e brutalidade na cultura pop. E agora, com Extermínio 3, A Evolução, o diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland retornam ao universo que criaram não para revisitar, mas para desconstruir e reconstruir expectativas, entregando uma obra fiel e audaciosa. Esse novo capítulo transcende a mera sobrevivência, mergulhando em questões filosóficas e emocionais, mantendo a intensidade visual e a atmosfera opressora da série. Além que o filme explora a evolução do vírus da raiva e seus infectados, e mais significativamente, a evolução da humanidade diante de um apocalipse de quase 3 décadas. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar do terceiro filme da franquia Extermínio, que traz de volta Danny Boyle na direção após 23 anos. Então já deixa o like no vídeo, que assim você ajuda o canal, e também já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição, e vamos ao vídeo. Extermínio 3, A Evolução, abandona a linearidade dos antecessores para nos oferecer uma jornada tanto física quanto psicológica. O filme nos lança em um mundo onde a esperança é escassa e a sobrevivência muitas vezes é brutal. A trama segue um novo grupo de personagens, cada um carregando o peso de um passado e a incerteza de um futuro distópico. A direção de Danny Boyle e o roteiro de Alex Garland tece uma complexa tapeçaria de emoções, medos e a luta constante pela humanidade em um cenário desumanizado. E o foco em um microcosmo de sobreviventes isolados em uma ilha permite uma exploração íntima das dinâmicas de grupo, liderança e a fragilidade da ordem social diante do caos. Um dos pilares narrativos é a exploração da verdade e da mentira como ferramentas de controle e sobrevivência. A sociedade isolada na ilha constrói seus mitos e regras baseados em narrativas elaboradas para manter a coesão e a ilusão de segurança, e essa abordagem ecoa a condição humana, onde a construção de realidades alternativas pode ser um mecanismo de defesa contra a dura verdade. O filme questiona o que acontece quando essas verdades fabricadas colidem com a realidade brutal do mundo exterior, forçando os personagens a confrontar suas crenças e a natureza de sua existência. A jornada de Spike, o protagonista, simboliza essa busca pela verdade, à medida que ele se depara com as complexidades morais e éticas de um mundo que não se encaixa nas fábulas que lhe foram contadas. Além disso, o filme aborda o amadurecimento em um contexto apocalíptico. Spike, um jovem que cresceu protegido, é forçado a confrontar a brutalidade do mundo exterior e a tomar decisões que mudarão seu destino e de seus companheiros. Essa jornada de autodescoberta é retratada com sensibilidade, mostrando que a maturidade não é apenas uma questão de idade, mas de experiência e da capacidade de se adaptar a circunstâncias extremas. A relação entre Spike e seus pais, especialmente a figura paterna que tenta impor sua visão de mundo, é central nessa exploração do amadurecimento, e o filme sugere que a verdadeira força reside na capacidade de abraçar a complexidade e a nuance, em vez de se apegar a ideias rígidas e ilusórias. Visualmente, Extermínio 3, A Evolução mantém a estética crua e visceral da franquia. A fotografia, com sua paleta de cores desaturadas e iluminação sombria, cria uma atmosfera de constante tensão e desespero. O diretor, conhecido por sua abordagem experimental, utiliza técnicas de filmagem que intensificam a sensação de urgência e claustrofobia, como o uso de câmeras de mão e cortes rápidos. A trilha sonora, igualmente impactante, complementa a narrativa, amplificando a emoção e o suspense, e a combinação desses elementos visuais e sonoros faz com que o mundo sempre tenha um perigo à espreita, e a beleza, quando presente, é efêmera e contrastante com a desolação. A representação dos infectados, embora familiar, ganha novas camadas de terror. Eles não são apenas criaturas irracionais, mas manifestações da raiva e da brutalidade que a humanidade é capaz de gerar. E a maquiagem e os efeitos visuais são eficazes para criar seres repulsivos e cruelmente humanos em sua agonia. O filme também explora a ideia de que a verdadeira ameaça não reside apenas nos infectados, mas na própria natureza humana, que sob pressão extrema pode se tornar tão selvagem e impiedosa quanto o vírus que se assola. E essa dualidade entre o monstro exterior e o monstro interior é um tema recorrente na franquia, aprofundado em A Evolução.
Um outro aspecto notável do estilo de Boyle é como ele flerta com o horror visceral, repleto de sangue e estética crua, mas tudo serve a um propósito narrativo, mostrar como o mundo se deteriorou 28 anos depois e como se adaptou. E a pausa em quadros para gravar o impacto de uma cena intensifica a experiência, forçando a gente a confrontar a violência e a crueza. O elenco de Extermínio 3 e a Evolução entrega a performance que ancora a complexidade emocional do filme, e Alfie Williams, como Spike, é o eixo emocional da narrativa. A sua interpretação sutil e madura de um jovem que transita da inocência para a dura realidade é um dos pontos altos do filme, e a jornada de Spike explora a perda da inocência infantil, um tema que Boyle e Garland parecem ter em mente para os futuros capítulos. A forma como ele lida com as pressões do pai e a busca por respostas para sua mãe adiciona profundidade à sua evolução. Ralph Fiennes, como Dr. Ian Kelson, é uma adição notável. A sua presença magnética e a capacidade de transmitir complexidade moral enriquecem a trama, especialmente quando suas motivações são questionadas. Aaron Taylor Johnson, como Jamie, o pai de Spike, embora com menos tempo de tela, desempenha um papel crucial na formação do caráter do filho e na introdução dos temas de verdade e mito. E a dinâmica familiar, com a mãe protetora e o pai que busca enaltecer o filho, é um microcosmo das tensões maiores que permeiam a sociedade. E temos também Ed Van Hiden, como Eric, o soldado sueco da OTAN, que contribui para a diversidade de perspectivas. O filme introduz novos conceitos sobre os infectados e o vírus da raiva, que, embora levantem questões, são fascinantes e prometem ser explorados em futuras sequências. E a ação é bem coreografada, e os momentos de susto são eficazes, mantendo a tensão e o ritmo acelerado. A nudez no filme é utilizada para reforçar a vulnerabilidade e a desumanização dos infectados, servindo a um propósito narrativo e estético e não apenas como um elemento chocante. E essa abordagem demonstra a intenção do cineasta de ir além do espetáculo, buscando um significado mais profundo. Havia tantos mortos. Infectados e não infectados. Extermínio 3, a Evolução, transcende o gênero de horror de zumbis para se tornar uma profunda meditação sobre a condição humana em tempos de crise. O filme explora temas como a natureza da verdade, a construção de mitos, o amadurecimento, o amor e a morte, e a ideia do momento mori, a lembrança constante da mortalidade, é contrastada com o momento amoris, a persistência do amor mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa fusão de contrários, o belo e o sujo, o maravilhoso e o impuro, confere ao filme sua riqueza e profundidade. A arte representada pelas esculturas do personagem de Ralph Fiennes, que extraem beleza de uma realidade cruel, simboliza a capacidade humana de encontrar significado e expressão mesmo em meio à desolação. O filme questiona o que significa ser um homem de verdade em um mundo desprovido de estruturas sociais e morais convencionais. Ele confronta a masculinidade baseada em mentiras e vaidade com uma masculinidade mais honesta e sensível, exemplificada pela jornada de Spike. A morte é vista como parte natural daquele mundo, não como um fim definitivo. A história, que parece sobre sobrevivência, na verdade fala de afeto e mostra que amadurecer é um processo contínuo, movido por momentos decisivos que nos fazem crescer e repensar prioridades. A dualidade entre a brutalidade estética e a delicadeza emocional é um dos pontos mais fortes. A crueza das imagens e a violência explícita são equilibrados por momentos de ternura e conexão humana, sugerindo que a força pode coexistir com a fragilidade. A evolução dos infectados, que se adaptam e criam novos códigos de caça e interação, serve como espelho para a própria evolução da humanidade, que para sobreviver precisa se adaptar e transcender limitações. É por isso que o nosso lar é tão precioso. Os dois primeiros filmes da franquia Extermínio foram marcos no cinema de zumbis, revitalizando o gênero e explorando temas sociais e políticos. E Extermínio 3, a Evolução, honra esse legado e o expande, reduzindo a escala da narrativa para focar no amadurecimento individual. O apocalipse serve como pano de fundo, não como tema central, permitindo que o filme explore as complexidades da psique humana em um ambiente extremo, e a capacidade de Danny Boyle e Alex Garland de reinventar a franquia sem se prenderem à nostalgia é um testemunho da sua visão artística e coragem de explorar novos caminhos.
A crítica tem se dividido, com alguns elogiando a ousadia e a profundidade, enquanto outros apontam para uma narrativa por vezes didática ou que se afasta demais do terror puro. No entanto, é inegável que Extermínio 3: A Evolução é uma obra que provoca reflexão e debate, posicionando-se como um dos filmes mais relevantes do gênero nos últimos anos. Ele não busca apenas entreter, mas também desafiar o espectador a pensar sobre a natureza da humanidade, da sobrevivência e do que realmente importa quando o mundo desmorona.